Você já sentiu o peso de correntes que ninguém pode ver? Não falo de algemas de metal, mas daquelas que prendem a alma. O medo que paralisa seus passos, a culpa que sufoca sua voz, a ansiedade que aprisiona seus pensamentos ou o fardo de um passado que insiste em te arrastar para baixo. Essas são as prisões invisíveis que roubam sua paz e te impedem de viver a vida plena, de respirar o ar puro da liberdade. Muitos de nós vivemos acreditando que esses grilhões são uma parte inevitável da nossa realidade. Tentamos quebrá-los com nossa própria força, buscando soluções em distrações, no trabalho excessivo, ou simplesmente ignorando-os, esperando que desapareçam sozinhos. Mas a verdade é que a verdadeira libertação não vem do esforço humano. Ela vem de um poder maior, uma força que rompe cada elo invisível, trazendo alívio onde antes só havia aperto. E se eu te dissesse que a chave para essa liberdade está em suas mãos, em uma conversa simples e poderosa com Deus, que a sua voz, que talvez você ache pequena e insignificante, tem o poder de ativar o céu, de mover o impossível. Esta não é uma oração qualquer, é uma prece que liberta, uma ferramenta divina que você pode usar para falar com Deus e ser liberto hoje. A palavra de Deus nos revela em Salmos 34, 17-18. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Isso não é uma promessa distante de um livro antigo. É uma realidade viva para o seu agora. Significa que, não importa qual corrente te prenda, seu clamor alcança os céus e ativa um poder capaz de desatar o impossível. Sua prece não é um pedido em vão, é uma conexão direta com aquele que tem todo o poder para te libertar neste exato momento. No centro da sua prisão invisível, a sua prece de libertação é o eco da sua alma respondendo ao chamado do libertador. É a sua voz clamando por intervenção, e a voz de Deus respondendo com um poder que quebra qualquer grilhão. Não importa a altura dos muros que te cercam ou a força das correntes que te prendem, a sua prece é a ponte direta para a liberdade, um canal de comunicação que rompe todas as barreiras. Muita gente pensa que só líderes espirituais, pastores ou pessoas santas têm acesso a esse poder, mas a verdade é que a prece é um convite aberto para todos os que anseiam por libertação. Deus não faz distinção. Ele ouve o clamor de cada coração sincero. Em Jeremias 33:3, a palavra de Deus nos convida, com uma promessa inegável: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa é uma promessa de resposta garantida, de revelações que vão muito além do que você pode imaginar, mostrando que sua voz tem um poder que talvez você nem saiba. Vamos mergulhar na história de Pedro na prisão, o exemplo vívido de como a prece quebra o impossível. Pedro estava acorrentado não por mas entre dois soldados prestes a ser executado no dia seguinte. Humanamente não havia saída. A igreja, porém, fazia uma oração sem cessar por ele. Essa prece não era um simples pedido. Era um clamor de libertação que alcançou o céu com uma urgência impressionante. O que aconteceu? No meio da noite, um anjo do Senhor apareceu, uma luz sobrenatural encheu a cela. As correntes caíram das mãos de Pedro como se fossem de papel, e ele foi guiado para fora da prisão livre sem que nenhum guarda o percebesse. A prece da igreja não foi em vão. Ela quebrou cadeias invisíveis e visíveis, trazendo um livramento que foi um verdadeiro milagre. E se a sua própria prece, aquela que você faz agora em seu lugar mais íntimo e secreto, estivesse ativando esse mesmo poder sobrenatural? E se Deus estivesse respondendo ao seu desejo de liberdade com uma força que quebra todas as suas correntes invisíveis, aquelas que te prendem ao passado, ao medo, à ansiedade? A história de Pedro nos ensina que a prece é a voz que rompe barreiras, que move o céu e que traz a liberdade que você tanto busca. Quando sua prece sincera encontra o coração de Deus, o toque da liberdade se manifesta em sua vida de uma forma transformadora. Não é apenas uma sensação passageira de alívio, mas uma nova realidade que se instala. As prisões invisíveis, uma a uma, começam a se romper, e uma vida nova, cheia de paz, propósito e alegria começa a florescer em você. É o momento de respirar fundo e experimentar a plenitude da liberdade que Cristo conquistou para você. Essa libertação não significa que você nunca mais enfrentará lutas, mas significa que você terá a capacidade divina de enfrentá-las sem ser dominado. A culpa se dissolve no perdão, o medo dá lugar à fé inabalável, e a ansiedade é substituída por uma paz que ninguém consegue explicar ou tirar. Você passa a caminhar em uma nova dimensão, onde o Espírito de Deus te guia e te fortalece a cada passo, te capacitando a ver o invisível e a crer no impossível. Em João 8,36, Jesus afirma com autoridade: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A sua verdade é a sua liberdade plena. Vamos lembrar a impressionante história
do homem endemoniado gadareno. Ele vivia acorrentado, possuído por legiões de demônios, vivendo entre os túmulos, longe de tudo e de todos. Ele era a própria imagem do cativeiro e do desespero humano. Mas um único encontro com Jesus mudou tudo. A palavra de Jesus, cheia de autoridade divina, quebrou todas as suas correntes, tanto as físicas que ele arrebentava, quanto as espirituais que o aprisionavam. Aquele homem foi instantaneamente liberto, restaurado, vestido em perfeito juízo e capaz de viver uma vida normal. Ele não precisou de longos rituais ou de um processo demorado. Ele precisou do toque do libertador que responde à prece mais simples e ao clamor mais profundo. E se esse mesmo toque de libertação estivesse sobre você agora, rompendo cada corrente que te prende e liberando uma vida de plenitude e propósito que Deus sonhou para você? E se sua prece, feita com fé e ousadia, estivesse ativando o poder de Deus para te libertar de tudo o que te impede de florescer e de brilhar? A história do endemoniado nos ensina que a prece de libertação tem o poder de transformar o cativeiro mais profundo em um testemunho glorioso, e a escuridão em uma luz brilhante de esperança. Fale com Deus agora e viva a vida que floresce em liberdade. Com a sua liberdade em mãos e o poder da prece ativado em sua vida, você se torna um legado de fé e poder. A prece de libertação não é mais algo apenas para você. Ela se transforma em uma ferramenta para guiar outros que ainda estão presos em suas próprias correntes invisíveis. Sua voz, seu testemunho, ilumina o caminho, mostrando que a liberdade em Cristo é real e acessível a todos que ousam clamar e conversar com Deus. Essa liberdade te capacita a viver com um propósito renovado, a amar sem reservas e a servir com uma paixão que vem do céu. Você se torna um farol de esperança, irradiando a luz de Cristo para um mundo que anseia por liberdade, por algo real e duradouro. Em 2 Coríntios 3:17 a palavra nos afirma: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A sua liberdade é a própria presença dele habitando em você. Vamos lembrar o poderoso exemplo de Paulo e Silas na prisão. Eles estavam presos injustamente, em uma situação desesperadora, mas em vez de murmurar, eles escolheram orar e louvar a Deus em voz alta, à meia-noite. Suas preces e louvores ativaram um terremoto que quebrou suas correntes e abriu as portas da prisão. Mas o milagre não parou ali. A sua oração libertadora não foi apenas para eles. Ela impactou o carcereiro e sua família, que se converteram e foram salvos naquela mesma noite. O legado de suas preces foi uma transformação em cadeia, que trouxe libertação espiritual para muitos outros. Sua vida, com o poder da prece que liberta, pode ser uma fonte de milagres e inspiração para muitas pessoas. Você pode mostrar a outros que o anseio por libertação é uma resposta divina, esperando para ser ativada. Não tema mais o que te prende. Use sua prece para quebrar cada corrente. Fale com Deus agora e veja o impossível acontecer, não só em sua vida, mas na vida daqueles que você impactar. Chegou o seu momento de viver em plena liberdade. Deixe seu coração clamar, abra sua boca e converse com Deus agora. Ele está pronto para te ouvir e para liberar a sua poderosa libertação em seu favor. Vamos orar com fé. Pai, obrigado pela prece que liberta. Que as nossas vozes cheguem ao teu trono e que todas as prisões invisíveis sejam quebradas agora. Capacita-nos a viver em tua plena liberdade e a ser um testemunho do teu poder libertador. Em nome de Jesus, amém. Que a sua jornada seja marcada pela liberdade que a prece proporciona e que você possa ser a luz que guia muitos outros para essa mesma verdade. Fale com Deus e seja liberto hoje.